O Caminhos de Vida apresenta um filme original, Caminhos de Vida. Fé. Capítulo 1. Nunca perca a fé. É preciso muita fé para vencer e conquistar o impossível. E a Santa Casa de Deus nos ajuda, a cada um de nós, a nos encontrarmos em Deus quando estamos perdidos. Ouça agora as palavras do fundador do Caminhos de Vida de Evangelização, Leandro Santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Enfim, chegamos ao nosso primeiro capítulo desta série, Fé. Uma série que tenho a certeza de que você irá ser impactado por Deus na sua vida. Vamos deixar que a nossa fé cresça, que a nossa fé ela brote de dentro do nosso coração para conquistar os milagres, as bênçãos do Senhor em nossa vida. E eu quero iniciar essa série, esse primeiro capítulo desde já, deixando para você uma palavra que se encontra na Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, o versículo 1, que diz assim: a fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Ou seja, meus amados, a fé é
algo extraordinário e sobrenatural em nossa vida. Sim, ela antecipa aquilo que nós esperamos, aquilo que nós tanto desejamos. A fé, ela nos ajuda, nos impulsiona a seguir adiante, firme e forte, sem jamais desanimar, porque nós temos um Deus que tudo pode fazer por cada um dos seus filhos que são obedientes às suas palavras. E nada melhor do que nós extrairmos esse versículo de Hebreus capítulo 11, o versículo 1, que nos narra que a fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se pode ver. E com muita fé, nós conseguiremos alcançar os milagres na nossa vida, nós conseguiremos vencer, nós conseguiremos derrubar os grilhões em nossa vida, conquistar muitas, mas muitas bênçãos do céu. A enfermidade, ela pode desaparecer da tua vida conforme e mediante a sua fé em Jesus Cristo. Esse nome tem poder, nome que está acima de todo nome. Jesus, Jesus, Jesus. Clame isso na sua vida, clame isso no seu dia, clame isso no seu viver. Jesus Cristo, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso meio para chegarmos às grandes graças maiores que vêm do Pai, que vêm do nosso Deus Todo-Poderoso. E para completar esse momento, eu trago também uma passagem bíblica que se encontra no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, Gênesis capítulo 22. Nós vamos ver como foi a fé de Abraão. Veja como foi a prova que Deus lançou para Abraão, e Abraão teve que cumprir essa prova. Ele provou para Deus, para esse Senhor, que ele era digno e merecedor das grandes graças desse Deus que cuida de cada um de nós. Abraão é provado na fé. Sim, Gênesis capítulo 22, no versículo 1 em diante diz: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão! Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada.
Agora sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: o nome do Senhor se proverá. Então, meus amados irmãos e irmãs, veja que fé de Abraão, veja que fé é essa que levou Abraão, a fazer o impossível na sua vida. Gente, é uma coisa que a gente temos que colocar na nossa cabeça, que nós temos que passar por provações e provar com a nossa fé que nós somos capazes e merecedores de receber as grandes graças de Deus. A fé, ela transforma, ela liberta, ela cura, ela restaura, ela conquista, ela nos faz enxergar além dos nossos limites, além dos nossos olhares humanos. A fé pode transformar a tua vida, meu irmão. Por isso, toma posse disso. Abraão foi provado e ele provou para Deus que ele era sim um servo fiel e obediente às palavras de Deus. E quando cada um de nós somos filhos obedientes às palavras de Deus, Deus nos abençoa cada vez mais e mais. E até as próprias palavras do Senhor vêm nos dizendo isso em Romanos, capítulo 8, versículo 16, que diz o seguinte: o próprio Espírito do Senhor assegura ao nosso espírito que somos filhos dele. E se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus, herdeiros junto com Cristo, uma vez que, tendo participado dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. A palavra de Deus, meus amados irmãos e irmãs, afirma que nós somos merecedores e somos herdeiros das grandes graças de Deus. Mas isso só depende de você, depende da sua força de vontade em querer fazer com que essa fé brote de dentro de você. Continuaremos no próximo capítulo com mais, trazendo essa série Fé. Que Deus abençoe a você.